Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rubrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidada a Marta Fernandes, psicóloga clínica, e vamos falar sobre a humanização do psicólogo e se calhar até da própria psicologia. Uhum, uhum. Olá, Marta, bem-vinda. Olá, Patrícia, obrigada. É assim um gosto estar aqui. Depois de tanto tempo, falávamos nisso, não é? Exatamente. Já, já nos conhecemos há 10 anos e houve aqui este intervalo, mas é muito bom voltarmos a juntar e perceber tudo aquilo que cresceu, que mudou, que transformou. Acho que é sempre assim muito bonito. Não, é sem dúvida, e no seu caso eu tenho seguido sempre aqui um bocadinho a sua evolução enquanto terapeuta e não só, a parte humana que também é muito importante e que muitas vezes é Uhum, esquecida. E realmente, quando eu conheci a Marta tinha acabado de sair da faculdade, por isso ainda estava assim, verdinha. muito crua, não é? Nas coisas. Uhum. E na altura também muito focada nas crianças e nas dislexias. No meu caso, pessoalmente, deu-me uma ajuda imensa com a Carolina, porque era realmente aquilo que era necessário ser abordado e ser trabalhado. Muito bem, Marta. Então, e nestes 10 anos, o que é que mudou? Bem, acho que mudou tudo, não é? Ou seja, mantém-se aqui esta base, esta formação na psicologia clínica, mantém-se esta intenção de trabalhar com o outro, não é? Gosto muito desta expressão de resgatar aqui o interior do outro, de permitir este caminho do seu autoconhecimento, mesmo com crianças, portanto é bom, é muito bom que elas se conheçam desde muito cedo e portanto isso mantém-se. Agora, tudo o resto foi-se alterando, até porque nós mulheres empreendedoras que criamos o nosso próprio trabalho, é muito difícil não expressar ou o trabalho não refletir todas as mudanças que também vamos fazendo internamente. E desde ser mãe, alterar o formato do meu próprio trabalho, o público, porque agora já não trabalho com crianças, pelo menos nesta fase em que a maternidade ainda está muito fresca, então o foco tem sido mais a população adulta, sobretudo a mulher, então só isso já são diferenças assim muito significativas. O que é que, o que é que para si esta história do autoconhecimento que nós há bocadinho estávamos a falar, Uhum. de que forma é que ter mais ou menos autoconhecimento acaba por trazer mais ou menos aflições, entre aspas, do ramo da psicologia? Como é que uma coisa interfere na outra, na sua opinião? Hum. Então, bem, eu acho que qualquer processo terapêutico, ou seja, com um psicólogo, até mesmo independentemente da sua formação, não é? Porque depois pode variar aqui, não é? Uma formação mais analítica, outra cognitiva ou comportamental, pronto, e por aí adiante, até o pedido que leva a pessoa a procurar este acompanhamento, eu acho que transversalmente está sempre presente esta questão do autoconhecimento. Porque mesmo que eu queira, imaginemos, trabalhar a minha ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, tenho um pico de ansiedade muito elevado, eu tenho sempre que me conhecer, perceber quais é que são os meus mecanismos de defesa, o que é que em mim está a gerar esta ansiedade, pelo menos na minha visão, Marta, dei o exemplo da ansiedade, eu acredito que é muito um sintoma, um sinal de alerta, mesmo um sinal vermelho para algo que precisa ser trabalhado, portanto, nunca é a causa, ok? Ainda bem que se vai pela ansiedade, mas essa nunca é a causa. Portanto, nós temos sempre que adentrar. Há sempre algo em nós que não está a ser visto. Então, eu acredito nisso, não é? Qualquer que seja o psicólogo, qualquer que seja o tipo de acompanhamento, há sempre um percurso de autoconhecimento que tem de ser feito. Marta, sente que as pessoas têm consciência disso, na sua grande generalidade. As pessoas, eu sei por experiência própria e também pela minha experiência clínica que a maior parte das Uhum, pessoas não têm muito esse trabalho interno feito, a não ser que lhes seja dada uma consciência para isso, uhum, seja de que forma for, mas muitas vezes somos nós, profissionais de saúde, que acabamos por abordar esses assuntos.
Acha que as pessoas têm mesmo consciência ou realmente ainda há muito trabalho a desbravar nesta área do autoconhecimento na grande maioria dos pacientes? Eu acredito que sim, que ainda há aqui muito trabalho, porque eu acho que não é assim tão comum chegar-se a uma determinada etapa da nossa vida e pararmos e pensarmos, e se eu me conhecesse melhor? Ou, acho que me fazia falta perceber aqui algumas coisas em mim. Eu acho que isso não é muito comum. Eu acho que o que é mais comum, e daí como a Patrícia estava a dizer, não é? Esta questão dos profissionais de saúde levarem esta consciência às pessoas que acompanham, é quando nós já estamos num extremo, ou seja, existe alguma coisa na nossa vida, existe uma dor muito intensa ou existe um sintoma muito persistente que nos leva a. E só aí, acredito eu, é que realmente a pessoa, como dizia, ganha consciência de que, existe este trabalho a fazer. Eu até posso focar só no sintoma, mas esse trabalho não é suficiente. Fica sempre à superfície. Portanto, eu até posso, vamos acreditar que até posso atenuar ou fazer desaparecer esse sintoma, mas ou vai aparecer outro, ou o que o causou persiste e, portanto, vai voltar a aparecer novamente. Fez sentido, Patrícia? Fez. Eu estava aqui, enquanto que a Marta fala, eu estava aqui a pensar que realmente há muitas caixas emocionais e até físicas que são psicossomáticas, não é? Tem ali uma razão interna que a pessoa não sabe, muitas vezes não tem consciência onde começou, porque é que age daquela forma, com certos gatilhos, não é? Que a vida nos traz, a pessoa tem sempre a mesma reação, muitas vezes sem saber, e realmente eu penso que esse mergulho para tentar perceber a causa que está por trás é extremamente importante. Marta, quando há essa, não sei se é assim que a Marta trabalha, mas quando há essa sugestão de então começar a fazer esse trabalho de autoconhecimento, como é que as pessoas reagem aos resultados que vão tendo? Começam a entender que há algo muito mais profundo. Começam, primeiro é importante desmistificar logo a crença de que, porque acredito que possa existir, não é? E já vi, que este é um caminho relativamente fácil, rápido, ou preciso conhecer isto e isto está um trabalho feito, e a verdade é que o trabalho, o caminho do autoconhecimento é um caminho que dura, na minha perspectiva mais uma vez, a vida inteira. Não é? Porque conhecemos até porque, vamos agora falar se calhar de uma forma mais concreta, por exemplo, nas relações, não é? Sobretudo as relações amorosas, não é? Com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Então aí eu posso dizer e costumo dizer que é um campo fértil, não é? Para tudo o que são os gatilhos, os padrões, os comportamentos, aqueles pensamentos, as crenças erróneas, limitantes, não é? Que nós tendemos a reproduzir, até haver aqui quase um stop, espera, eu quero reparar, porque eu vou reproduzir até reparar. E este trabalho de reparação leva muito tempo, então acho que essa é logo a primeira crença, de que não vai haver uma transformação, acontece muitas vezes, até pode haver, não é? Mas não é isso, não pode ser essa a expectativa, porque senão vamos cair nesta armadilha da culpa, ou eu já devia, não é? Há aqui uma insatisfação permanente, uma exigência permanente também. Então eu acho que se calhar a melhor forma de nós percebermos efetivamente o que é que muda, porque há mudanças, é de uma forma subtil, termos mais subtileza no nosso olhar, mais gentileza também, e olhar muito para o outro como um espelho de mim. Não é? Exatamente, só que eu acho que ainda há muito esta ideia pré-concebida, porque é um padrão também, precisa ser desmontado, mas eu acho que é transversal à sociedade, não é só neste ou naquele nicho social, que a culpa não é do outro, a questão não está no outro, a questão está em mim. Logo, se eu mudo,
à minha volta as coisas vão ter que se reajustar. Seja para se harmonizarem, seja para quebrarem, não é? E eu acho que as pessoas também ainda não têm muita consciência disto. Quando eu, por exemplo, falo de espelhos e peço às pessoas só para estarem atentas, não é para me darem respostas, as pessoas ainda ficam ali muito confusas. Como assim é um espelho? Como assim isto ainda, eu ainda vibro com isto energeticamente? Como assim? Não estou a perceber. E por isso acaba por ser muito interessante essa abordagem. Marta, é desafiante trabalhar com mulheres enquanto pacientes? Estava-me a dizer há bocadinho, Não estava à espera dessa questão. mudou um pouco o seu foco. Sim, traz sempre qualquer trabalho, acho que traz desafios, não é? Ou pelo menos eu vejo assim, e isso também é o que me move a melhorar e a aprimorar também esta arte de estar ao serviço. Mas sim, é desafiante, só que eu gosto muito, sabe, Patrícia? Acredito que a Patrícia também goste, não é? Ou seja, nós tendo muita atenção à questão da contratransferência, não é? Pronto, estou ali como terapeuta, não é? Como psicóloga, a verdade é que os temas entre elas, e meus também, estamos aqui numa perspectiva mais humana da psicóloga e da psicologia, eles, não é? São quase sempre os mesmos. Altera-se, se calhar, a forma de sentir ou a intensidade com que se sente, não é? As circunstâncias, as personagens, mas é muito esta questão do valor próprio, da culpa que nós trazemos, nós somos as culpadas de tudo. É um peso enorme porque nos responsabilizamos por tudo, porque nos colocamos constantemente neste lugar, não é? Focando agora aqui mais nas mulheres, no cuidar do outro, acabamos sempre por nos esquecer de nós. É que isto não, se calhar acaba por ser um bocadinho um clichê, no sentido em que se repete, mas é a verdade. E muitas mulheres se debatem com isso e depois chegam lá está aos 30, 40, 50, 60 anos, sem saber muito bem quem são, porque na verdade nunca olharam para elas. E pronto, até que lá está, vem algo muito duro, não é? Só nessa altura é que nós percebemos, espera, eu preciso de fazer qualquer coisa, porque a dor já está demasiado intensa, não é? Eu não quero continuar assim mais. Então é aí que elas normalmente me procuram. Onde é que a Marta falou agora dessa parte mais humana, não é? Porque nós somos, independentemente de sermos terapeutas, independentemente de sermos mulheres, também somos seres humanos. Verdade. Há alguma linha muito fina que separe a Marta humana, a sua parte humana, da sua parte terapeuta? A linha é fina ou está bem delimitada? Boa pergunta. Eu acho que a linha ela tem que ser muito bem definida, não é? Pelo menos aos nossos olhos. Esse é aos nossos olhos, aos olhos do terapeuta, não é? Isso é fundamental, precisamente para não haver isto, não é? Não ser uma conversa de amigas, que também é necessário, não é? Mas não é esse o lugar, não é? Nós estamos ali com fins e objetivos muito bem definidos terapeuticamente. Agora, no que diz respeito a, por exemplo, numa sessão, dependendo também do tempo que eu acompanho essa pessoa, acredito que não será logo numa primeira sessão, mas se já é um percurso com alguma duração, não é? Que já nos conhecemos, e se eu perceber, não é, que terapeuticamente faz sentido trazer uma situação pessoal muito bem trabalhada, não é, neste contexto de partilha, eu faço, porque acrescenta sempre, não é? Esta questão da identificação, esta questão do sentimento de pertença, é? Perceber que, ok, então isto passou-se com a minha terapeuta, ok, houve esta reação, houve esta partilha, deixa-me perceber se isto faz sentido também eu conseguir de alguma forma modelar para a minha vida, porque no fundo o que nós estamos ali é criar uma nova relação que depois será, esperando eu, não é, transposta para a vida do dia a dia. Então, sim, ou seja, a linha está bem definida. Eu não vou falar da birra que a minha filha fez ontem, mas se eu sentir que há um momento que acrescenta, ok, bem trabalhado, eu partilho.
É porque eu às vezes sinto, não, eu também tenho isso bastante bem definido, mas há pessoas que não Uhum. têm, há terapeutas que não têm às vezes isso bem definido. E por isso também te queria aqui perceber se dentro da psicologia, que é uma área muito específica também, Pois. se era difícil então criar essa transparência, essa linha bem definida entre a parte humana e a parte do terapeuta, do profissional de saúde. Há psicólogos que não o fazem, Patrícia, de todo, não é? Psicólogos mais, se calhar, convencionais, ortodoxos, que não o fazem de todo. Pronto, e isso é uma forma de estar e de se trabalhar. Agora, se eu não desrespeitar o código de ética, da deontologia, né, que é fundamental, e se tiver um posicionamento que também é o meu, muito mais existencialista, não é? Da relação, isso é aceitável, não é? Eu não estou a desrespeitar nada, pelo contrário. Mas lá está, tem que ser tudo muito bem polido. Sim. A Marta há bocadinho falava-me que ao longo destes 10 anos que nós fomos falando menos, se foi reinventando e foi adquirindo aí Uhum. uma série de ferramentas que fizeram-na ter um olhar, certamente, isto agora é uma afirmação minha, fizeram-na ter certamente um olhar diferente sobre o que é ser um Uhum. psicólogo e sobre o que é poder trazer a mais para uma sessão de psicoterapia. É isso ou estou simplesmente a fazer uma afirmação completamente ao lado? Não. É isso, é isso. O nosso próprio amadurecimento, não é? Como a Patrícia dizia muito bem, eu estava muito crua ainda, não é? Ou seja, uh, eu costumo dizer que nós saímos lá com a teoria toda, é verdade, do curso, mas não temos prática, não é? E para além depois de ganharmos a prática e a experiência, parte sempre de um lugar muito mais, de um olhar também muito mais maduro que vamos ganhando da vida, até porque a vida encarrega sempre de nos dar assim umas boas, eu não gosto de dizer lições, parece assim uma conotação mais pesada, mas umas boas aprendizagens. E se nós estivermos receptivos para efetivamente as aprender e integrar, sim. Se me permite a pergunta, Uhum. que ferramentas é que a Marta utiliza que a diferenciam no seu trabalho? Que tenha Hum, consciência disso. ok, nunca tinha pensado nisso assim. Bem, eu acredito que. Pois, estas coisas. Olha, pode ser esta espontaneidade. Eu acho que lá está, que nós dizíamos, não é? Tem a linha, não é? Patrícia continua e quem nos está a ouvir sem saber o que é que eu comi ao pequeno almoço hoje, vamos dizer assim, pronto, é um exemplo se calhar um bocadinho tonto, mas acho que ilustra muito bem. Agora, não deixo de ser quem sou nas sessões. Visto a roupa profissional, mas estas características muito humanas minhas, a espontaneidade, de às vezes não ter assim muitos filtros na forma como eu digo as coisas, a minha expressão, né? Sou uma pessoa assim muito expressiva, então eu acho que isso pode ser logo assim a primeira ferramenta que me diferencia. Pronto, é eu ser quem sou. E na verdade essa ferramenta diferencia toda a gente. E depois isso, se calhar, em termos de ferramentas mais académicas, não é? Mais profissionais. Eu tenho-me especializado, ou tenho tirado várias formações no que diz respeito à psicologia, à psicossomática, não é? Ao corpo, e falávamos nisso ao início, até porque a psicologia, lá está, no âmbito mais convencional, é muito focada aqui, no racional, e até pode ir funcionando, mas também, como eu dizia, para mim não é um trabalho completo, não é? Até porque as emoções se sentem, não se sentem aqui, portanto nós temos sempre que vir ao corpo. E atualmente também estou a tirar a formação em psicogenealogia, que tem muito a ver com esta questão da carga transgeracional, dos elos familiares. Portanto, são sempre temas, e esta também pode ser outra ferramenta, muito alinhados comigo, ou seja, eu neste momento, lá está, não me via a fazer novamente um trabalho com dislexia, porquê? Porque essa já não é a minha realidade, eu já não estou aí. Então iria sempre sair forçado. E acho que é precisamente quando nós nos permitimos, psicólogos, trazer esta humanização, daí a importância de se falar sobre isso, é quando também somos mais fiéis a nós mesmos e, consequentemente, mais fiéis a quem está à nossa frente. Se a mim me faz sentido trabalhar agora com este tronco da psicologia analítica,
estes ramos da família, do corpo, do inconsciente. Então, é isso que eu vou trabalhar. E vai haver sempre pessoas que vão procurar, não é? Porque depois isto ressoa, não é? Isto está sempre tudo alinhado, chega-nos sempre quem realmente tem de chegar, não é? Marta, houve algum momento em que a Marta percebeu exatamente o que é que queria, dentro de todos os ramos possíveis da psicologia, aquele que lhe fez o chamado ao coração, aquele que vibrou consigo? Eu acho que vai vibrando. Isso também é uma boa pergunta. Porque se quando eu terminei a faculdade eu não me via a fazer outra coisa senão, de facto, a trabalhar com as crianças, que é assim o meu primeiro amor, acho que posso dizê-lo desta forma, e era o que me fazia realmente vibrar e era o grande apelo que eu sentia. Agora não. Então, e lá está, mais uma vez a humanização, é respeitarmos o nosso processo evolutivo também, não é? Se eu já estou noutro lugar, agora certamente o que me vai fazer vibrar já será outra coisa qualquer. Portanto, é manter muito este foco, este fio condutor da psicologia clínica, como falávamos antes de começarmos assim esta conversa gravada, e a partir daí então é abrir para os ramos crescerem, não é? Para haver aqui uma grande ramificação. É, logicamente, tendo sempre a formação certa, não é? Pronto. Mesmo que mude o foco, há então que investir em especializar-me nesse foco. Mas tem que vir de dentro, né? Tem que vibrar cá dentro. Sabe que é muito interessante a Marta estar-me a dizer isso, de no fundo o seu percurso profissional ir acompanhando o seu desenvolvimento pessoal e o seu amadurecimento, podendo assim dizer isso, dessa forma. É muito interessante porque muitos psicólogos e outros profissionais de saúde que eu conheço não fazem esse trabalho, ou seja, ficam fixos numa determinada coisa e por muito que evoluam, tiraram aquela especialização e ficam naquela especialização, porque por vezes se calhar até gostam, mas eu acho muito interessante esse seu percurso de ir fluindo consigo, à medida que a Marta vai também se encontrando, se conhecendo, se humanizando, tem procurado que a sua vida profissional também acompanhe isso. Isso é muito interessante, porque conheço poucas pessoas que o fazem de uma forma se calhar tão consciente. Isso foi sendo uma coisa fluida para si ou foi uma busca interna? Isto foi sendo uma coisa fluida, mas a busca interna de eu própria saber quem sou mantém-se, ou seja, uma coisa está ligada com a outra, não é? Esta questão do autoconhecimento é provavelmente aquilo que é um dos objetivos, ou é o tema que me continua a fazer vibrar, porque mesmo quando trabalhava com crianças era muito este autoconhecimento que eu trabalhava com elas. Então, se isso de facto se manifesta, é porque eu própria também me debato com isso, é perceber-me que ao longo da vida nós vamos ganhando muitas camadas, não é? Não quero utilizar aqui uma linguagem muito metafórica, mas a verdade é essa, não é? As camadas compostas por filtros, por personagens que nós vamos adquirindo ao longo da vida ou que nos foram atribuídas lá atrás, por, como eu dizia há pouco, mecanismos de defesa que nos fazem muitas vezes reagir ao invés de agir, e a certa altura nós não sabemos muito bem quem somos. Curioso, ainda hoje estava a fazer uma sessão de manhã e a pessoa dizia-me isto. A única coisa que eu sei agora, isto é um bom exemplo, é que gosto de dançar. A única coisa que eu sei sobre mim agora é que gosto muito de dançar e que me expresso muito bem pelo movimento. Neste momento não tenho grandes certezas em relação a mais nada sobre mim. E é uma mulher adulta. Pois, mas eu às vezes também apanho pessoas com 60 anos e 70 anos que não fazem a mínima ideia quem são ou o que é que andam cá a fazer. Vão sobrevivendo, que eu acho que essas pessoas nem vivem, elas vão sobrevivendo da melhor forma que conseguem, da melhor forma que podem, gerindo a dor física e emocional. E eu às vezes também me pergunto, caramba, como é que eu posso ajudar esta pessoa a olhar para si com mais amor? E às vezes isso não é possível, porque as pessoas
se calhar vou dizer uma asneira, mas aquilo que eu sinto é que as pessoas ao longo do caminho perderam a capacidade de olhar para si, de se descobrir. Eu não sei se a Marta tem essa percepção. Sim, sim, sim. Sem dúvida, Mesmo, Patrícia. mesmo eu achando que nunca é tarde, não é? Porque eu também já vi pessoas com 70 e muitos anos fazerem uns mergulhos magníficos nelas próprias, irem lá ao fundo e conseguirem entender alguns processos, mas a sensação que eu tenho para algumas pessoas é que estão tão desligadas, desconectadas delas próprias. Verdade. E agora vou saltar aqui um patamar, e do divino, não é? Estão desligadas delas, do divino e da natureza. E para mim estas três coisas, se não forem trabalhadas em conjunto, a pessoa não se conecta. Não sei se a Marta tem essa percepção, pelo menos desta forma. Sim, 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 sim. Sim, dou muitas vezes essa sugestão, não é? De se reconectarem com a natureza, de irem para a natureza, de se sentirem na natureza, né? Porque na natureza nós estamos, os nossos sentidos estão muito mais despertos, não é? Ao ouvir os passarinhos, eu também me estou a ouvir os passarinhos e a sentir o batimento do meu coração, e sim, é. E Patrícia, a verdade é que isto começa desde sempre. Existe a expressão de que o bebé só passa a existir através do olhar da mãe. E se não há, ou se não houve, neste caso, este olhar, né, há sempre, senão nós também não teríamos sobrevivido e estaríamos aqui. Mas se foi só um olhar funcional, um olhar fugidio, um olhar rejeitante, um olhar apressado, não houve verdadeiramente um olhar. E então esse olhar não é aprendido e passa a não ser também executado, não é? Manifestado para connosco. Nós não sabemos olhar, porque não aprendemos, porque ninguém nos ensinou a olharmos-nos. Ok, então pegando nesse olhar de mãe, na sua opinião, de que forma é que este olhar de mãe é moldante até na própria estrutura emocional de uma criança? Não sei se estou a fazer a pergunta Sim, sim, de uma sim. forma correta. Certíssimo. E agora a Marta também já pode dar uma opinião sentida e vivida, porque também já é mãe. Exatamente. Que diferente, olha, eu já lhe faço mais uma pergunta. Primeiro Sim. esta. Sim. Então, é em tudo, ou seja, esse olhar condiciona tudo. E vamos dividir esta resposta em duas, porque eu antes, e isto é importante ser dito, não é? Porque eu senti-o e apercebo-me agora disso, quando eu não era mãe e trabalhava com mães, claro que há muito rigor, há muita entrega, há muita empatia, não é? Nada do que eu vá dizer a seguir desvaloriza ou retira isto. Mas a certa altura, eu agora olhando para trás, eu percebo-me que se calhar às vezes havia um bocadinho de condescendência ou de estar num lugar, não era superior, mas num lugar em que tinha as soluções, não é? Pronto, porque eu de facto as via daquele lugar privilegiado. E a partir deste também conseguiria perfeitamente colocar aquelas soluções em prática, mas as coisas não são assim tão fáceis nem lineares. E agora eu sinto isso. Eu já sabia isso, mas agora sinto isso. É verdade que este olhar condiciona tudo, é verdade que temos um papel hiper mega responsável por aquele bebê, mas também é verdade que não deixamos de ser humanas e que o nosso bebê, bem, em bebê vai ser difícil, mas à medida que vai crescendo, vai apercebendo isso, e ainda bem que percebe, porque também se permite a ele ou a ela ser humana, ok? Aceitando todas as imperfeições que existem num ser humano. E ainda há uma terceira parte que também é importante integrar aqui nesta resposta, que é o bebé não deixa de ter o seu próprio temperamento. E era isso que eu também não tinha assim muito claro antes, ok? Ou seja, era quase aqui o psicanalista, não é? A culpa é sempre da mãe. O humor, está bem, não levem isto a sério, pronto, porque não é. E agora está claro, não é? Ou seja, sim, nós somos responsáveis, mas também somos humanas e ainda há o temperamento do bebê. E se eu estou com um bebê mais enérgico, mais desafiante, mais... é tudo muito intenso, que é o caso da minha bebê,
Então eu vou estar com ela de uma forma, com certeza, diferente, eu não tenho ainda um segundo para comparar, mas do que estaria se calhar com um bebê calmo, sereno, pacífico. Então, claro que o temperamento também vai moldar este olhar, do qual eu sou responsável, mas não me esquecendo que sou humana. Fez sentido? Sim, fez. Aliás, a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir, a Marta já respondeu em parte, que era qual é que foi a diferença para si de sair da teoria para a prática, não é? Porque em teoria todos nós sabemos muito bem o que é o melhor para o filho dos outros. Tal e qual, tal e qual. Não, E já estivemos nesse lugar as duas. faz assim assado frito e cozido, porque isso resulta sempre. Só que não, às vezes isso não acontece. Por isso essa era a minha pergunta de como é que era ter saído da teoria para a prática, mas a Marta já respondeu em parte a isto, porque não tem nada a ver, não é? E agora, diga-me uma coisa, com as mulheres que trabalham, que também são mães, esta sua experiência enquanto mãe ajuda, de certa forma, a ter um novo olhar sobre a problemática que as mães lhes trazem? Sim, sim, ajuda, mas as mulheres que eu acompanho, é curioso, e se calhar ainda bem, porque lá está, a minha própria maternidade ainda está muito fresquinha, vamos dizer assim. Então, as mulheres que me procuram, ou que eu acompanho atualmente, o foco não é a maternidade, está lá, não é? Algumas nem sequer são mães, mas pronto, as que são mães, logicamente que está lá, não é? No tema, ou na situação, no exemplo que trazem, mas não é esse o foco. Então isso facilita o meu trabalho neste momento, para ser muito sincera. O que dizíamos há pouco, não é? Se eu não me sinto confortável ainda numa determinada área, não seria justo ou não estaria a fazer um bom trabalho se a trouxesse. Daí a tal rigidez que muitas das vezes não é positiva, porque nós vamos nos alterando e em certas fases da vida nós temos áreas mais fragilizadas que outras. Então, se eu própria ainda me estou aqui a reencontrar não, é encontrar, sou mesmo pela primeira vez, a descobrir-me, a lidar com a minha culpa, de estar a acompanhar processos de mães, não é, que também estão a lidar com isso, eu não ia fazer um bom trabalho. Sim, Eu acho que ninguém diz isto em voz alta. tem Não lógica. ia, então não faço. Tem lógica. Eu acho que isso também já me aconteceu, de ter um ou outro caso em que aquilo ressoava muito, muito mesmo, com algo que eu estava a passar na minha vida privada e tive muita dificuldade. Pronto, mas a minha área também é um bocadinho diferente, não é? Tive muita dificuldade em acolher a história, mas depois facilidade em fazer o tratamento, mas porque depois trabalho com as mãos. Mas lembro-me de haver algumas coisas, isto foi muito no início, eu também estava verdinha e crua nestas áreas, mas é muito interessante porque eu tenho perfeita consciência que muitos casos que me aparecem, a história dessas pessoas, ou eu tenho algo para lhes dar, ou tenho algo para aprender ainda. E então é muito interessante ver também como é que estas duas coisas se articulam na minha parte humana. E por isso eu acho que isto é tão importante, as pessoas também que nos estão a ouvir terem consciência que, muito embora sejamos, no meu caso, trabalho como osteopata, a Marta trabalha como psicóloga clínica, mas também somos humanas e também temos as nossas cenas, entre aspas, não é? E que nem sempre são fáceis de lidar e de ultrapassar também. A Marta há bocadinho falava do temperamento das crianças. É muito interessante, eu que tenho 2 filhos com uma diferença de idades imensa, realmente não há duas crianças iguais e não há 2 temperamentos iguais, mas a pergunta que eu lhe ia fazer é, muito embora isso seja um ponto que acaba por poder trazer maior ou menor dificuldade na relação com a criança, não acha, isto também é a sua opinião que eu lhe vou perguntar, que é, independentemente do temperamento que a criança tem, que é a forma como nós reagimos a essa situação que vem condicionar tudo o resto. Nós, mães, a forma como nós reagimos àquela birra, àquela doença, àquela, sei lá, falta de sono às vezes, uma noite mal dormida.
eu pelo menos tenho esta percepção, gostava de ouvir a sua opinião também aqui. Sim, claro que sim. A forma como eu reajo vai alterar não só a situação, não é? Como a conclusão ou desfecho dessa situação, sim. Estar atenta é, primeiro nessa reação, que é difícil, não é? Porque se nós estamos a viver a situação, por vezes podemos ter esta dificuldade em nos distanciarmos, precisamente para não reagirmos e agirmos, e estarmos conscientes de que, se de facto foi uma situação muito difícil para mim, porque me tocou em diferentes gatilhos que me fazem reagir, vamos imaginar, como uma raiva intensa, ok? Então, não é naquele momento, logicamente, que eu primeiro vou conseguir trabalhar isso, porque a situação está a decorrer, nem segundo tenho que despejar isso na criança, claro. Mas no final há trabalho a ser feito, não é? E esse trabalho a ser feito é feito com quem? Com o adulto ou com a criança interior? Boa. Eu sou suspeita, mas eu acho que é sempre com a criança interior. Uhum. Então, quando se trata de crianças, se a situação, mesmo assim, mas se a situação for com um adulto, mas mesmo assim, eu acho que vem sempre lá de trás, não é? Eu acho que não vem sempre, mas sobretudo quando se trata de um bebê, de uma criança, não é? É a nossa parte que está ali identificada com ela, não é? Portanto, temos quase que regredir, entre aspas, àquela idade, não é? Para nos identificarmos, para percebermos, e depois, entretanto, já nos perdemos naquela idade, nas emoções que estávamos a sentir naquela idade, então pode ficar um grande enredo, não é? Uma grande embrulhada. E daí que, voltamos ao mesmo, o autoconhecimento é fundamental. É perceber que o que se está a passar nesta situação, sim, que é verdade, como a Patrícia disse, que a forma como eu vou agir vai condicioná-la em tudo, é perceber que ok, esta situação faz-me sentir raiva, a raiva vem dali, sei que não tem nada a ver com a situação, sei que não tem nada a ver com a minha filha, e sei o que é que preciso de mudar para que esta raiva fique mais atenuada, ou acolhida melhor. Oh, Marta, quando a Marta propõe aos seus pacientes, presumo eu que a Marta propõe, fazerem consigo um trabalho de mergulhar internamente, desse ir para dentro, desse olhar mais profundo das feridas, como é que as pessoas reagem? Há pessoas que fogem ou a grande maioria quer acolher esse trabalho e fazê-lo? Nesta fase a grande maioria quer porque também já me conhecem, não é? Isto, as redes sociais ajudam nesse sentido, porque quando a pessoa me procura, é algo que eu observo, já andou, entre aspas, a namorar este processo. Vou, não vou? Será que... Então, quando o faz, é porque já vem mesmo com a intenção de o fazer e de tocar, até porque já conhece a minha linguagem, o meu trabalho, já sabe para o que vem, não é? Mas é boa essa pergunta, porque há uns anos atrás, no contexto de clínica, não é? Em que a pessoa não me conhecia ou vinha por referência, normalmente vinha, lá está, com o sintoma, e sim, uma grande fatia acabava por se perder, por pronto, não desistir, não regressar, porque efetivamente quando caía lá percebia que, espera, isto dói, isto é doloroso, não estou preparada para sentir agora, para ver agora, para reconhecer agora. Sim, atualmente já não. É interessante me estar a dizer isso, porque eu ainda no outro dia falava com umas amigas minhas que os últimos anos, eu diria os últimos 5 anos, mas depois intensificou-se com esta história dos Covids da vida e desta fraudemia toda e destas coisas todas. Pronto, eu tenho uma opinião assim um bocadinho negacionista em relação ao assunto. Mas isto para dizer que, paralelamente a estas coisas todas terem acontecido, eu vejo um despertar imenso nas pessoas. Há umas que não, que se mantiveram cada vez mais enfiadas dentro da sua concha porque estão na vibração do medo. Eu tenho imensa compaixão por essas pessoas, porque vivem com medo de morrer 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso deve ser horrível. Mas por outro lado há
como que um abrir, é como se a humanidade de repente abrisse e se começasse a questionar, espera aí, o que é que eu estou aqui a fazer? E eu sinto que as pessoas não só, algumas têm mais consciência, mas que muitas também estão com muita vontade de fazer este trabalho interno, este mergulho, esta descoberta e sair de velhos padrões. Eu não sei se isso vai ao encontro daquilo que a Marta estava a dizer, não é? Que Também. realmente este... Também, até porque nós fomos mesmo obrigados a isso, de uma forma literal, a estar fechados em casa, não é? E a estar fechados na nossa própria companhia, mesmo que estivéssemos com a nossa família, mais alargada ou não, a verdade é que estivemos muito na nossa própria companhia e, portanto, ou lá está, ou mergulhávamos para percebermos o que é que estava desconfortável naquele momento, e acredito que muito desconforto tenha vindo à tona, porque na lufa-lufa nós vamos colocando para debaixo do tapete, essa é a realidade. Não é? Eu própria apercebi-me que, nesta questão dos Covid, como a Patrícia dizia, eu própria apercebi-me que o trabalho era a minha fuga número 1. Ou seja, gosto do meu trabalho, gostava muito do meu trabalho, fazia-o com muito prazer e com muita satisfação, mas no final do dia estava sempre drenada e repetia aquilo dia após dia, e quando parou, não é, porque depois retomei as consultas online, mas houve ali, estávamos todos a perceber o que é que estava a acontecer, não é, então houve ali um período em que estive parada. Espera lá, isto dói, eu não me tinha percebido disto, pronto, portanto há de ter acontecido com todas as pessoas. E depois sim, também como a Patrícia dizia, houve outras que ainda resistiram mais, elas aperceberam-se, mas resistiram mais e mergulharam no medo, sim, claro que sim. Sabe que é interessante, porque eu digo às pessoas todas que para mim estes confinamentos na altura foram uma bênção. Pois. Eu também tenho o privilégio de poder ter um espaço exterior onde posso estar, não é? E isso, sem dúvida, faz toda a diferença. Tenho uma casa espaçosa, não temos que estar todos em cima uns dos outros, mas porque é que no meu caso, e vem a minha parte humana, aqui também em partilha, porque é que foi tão importante? Porque eu estava grávida do Guilherme. Eu estava a acabar o primeiro trimestre de gravidez e por isso eu tinha ainda muito trabalho pela frente para fazer de traumas que eu tinha da gravidez da Carolina e de outros abortos espontâneos que tive, por isso havia aqui um trabalho imenso a ser feito. E esta foi a minha oportunidade de o fazer. E então eu disse, opa, é para ficar quieta, é para não fazer nada, fantástico, então eu vou fazer este mergulho. E filo de uma forma muito consciente. E realmente foi uma bênção imensa ter tido a oportunidade de fazer isso, porque senão tinha continuado a trabalhar, a dar as minhas consultas, tipo, como a Marta estava a dizer, uma atrás da outra, descansaria mais, obviamente, mas não teria tido a oportunidade de fazer esta cura que foi tão importante. Falando agora de parar, Marta, sim. Quantas pessoas é que estão ou que têm consciência que é necessário parar e silenciar para ouvir? Muito poucas mesmo. Porque primeiro não sabem muito bem o que isso é, não é? Como assim, a ouvir? E depois podemos utilizar aqui palavras mais concretas, como o diálogo interno, ou mais ainda os seus pensamentos, mas muito poucas. Nós não estamos habituadas. Numa visão mais macro, a sociedade também não o incentiva, muito menos o convida ou o permite, não é? Pronto. E depois nós não sabemos fazê-lo. E ainda há aquele terceiro ponto, que quando começamos a fazê-lo, uma partilha agora também pessoal, aconteceu comigo, apercebemos de partes, focávamos aqui muito na dor, não é? De determinadas partes mais feridas e que, portanto, também geravam mais dor. Mas existem outras partes, eu conheço-as agora em mim, e a maternidade potenciou isso muito bem. Elas já cá estavam, mas a maternidade faz tipo vezes 10, que são partes mais feias. E quando eu digo feias, atenção, é só para simplificar a mensagem, está bem? Não quero estar aqui preso ao bonito feio, porque o feio já pressupõe um julgamento. E se elas estão cá é porque efetivamente eu precisei de as criar, ou
Pronto, elas surgiram por alguma razão. Posso dar exemplos, se calhar, mais concretos, talvez um egoísmo, não é? Eu percebi-me que tinha muito egoísmo. Não era egoísta, atenção, nós não somos, temos determinadas partes. E, de facto, eu tinha aqui muito egoísmo, ainda tenho. Acho que todos temos, mas pronto, vou falar de mim. E por isso era tão difícil, se calhar, ao início, não é? Naquele pós-parto imediato, depois de vir de um padrão de trabalho sempre ali demasiado excessivo, e depois passar, não é, do 80 para um 0, não foi para um 8, e ainda em constante doação. Não é? Tudo em mim tinha que ser doado, não é? O meu corpo, a minha atenção, a minha presença, a minha disponibilidade, a minha paciência, a minha tolerância, mesmo sem dormir. Então eu apercebi-me que havia momentos em que eu só queria, olha, pega nela, já não aguento, não é? E de facto, eu chamo egoísmo, pode ser outra coisa qualquer, não é? Mas na minha perspectiva isto era um ato de egoísmo, uma parte minha egoísta que não queria doar mais, não queria, pronto. E depois outras partes, não é? Mas acho que assim ficou claro, e de facto isto não é nada agradável, não é? Por exemplo, eu tinha partes egoístas, eu tinha pouca paciência, pouca tolerância, partes muito duras, não é? Eu percebi-me que sou muito dura comigo e que sem querer isso já estava a passar. Mas sabe que isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que nós falámos antes de começar a gravar, de trazer a luz, trazer a sombra à luz da consciência para ser vista, trabalhada e libertada. E eu penso que quando nós temos a coragem de fazer este mergulho interno, é óbvio que uma grande parte desse mergulho, isto é como se mergulhar no mar profundo, no chamado Deep Blue, aquilo é só escuridão. A luz ficou à superfície. E depois a pessoa tem ou não tem coragem de mergulhar, e no fundo do mar só há escuridão. Por isso, no fundo do nosso mar, há muita escuridão. Mas que eu considero importante nós sabermos que ela existe, que ela está lá, e de a aceitarmos como fazendo parte da nossa personalidade, do nosso ser enquanto humanos. Mas por isso é que lá está, é isso, e isso é difícil para quem não está habituado, para quem tem que aprender a ouvir-se, depois olhar para estas partes e descobrir que as tem, depois o mudar para as conseguir trabalhar, tem sempre que haver uma mudança, e nós também não somos feitos para isso, não é? O nosso cérebro foge disso a 7 pés, é isso mesmo que a Patrícia estava a dizer, ou seja, é um trabalho, e como é um trabalho difícil, há pessoas que se predispõem a ele e o vão fazendo, não tem que ser a correr de todo, nem é possível, e depois há outras pessoas que não estão preparadas ainda, elas vão ter que fazer este trabalho, não é? Mas pode não ser já. Marta, na sua opinião, as pessoas têm mais medo da sua luz ou da sua sombra? Pois, acho que das duas. Se calhar se me tivesse perguntado isto há uns anos, dizia da luz, noutra altura dizia da sombra, agora eu responderia da sombra, né? Porque tenho lidado muito com ela, aquele livro da sombra materna, tenho lidado muito com ela, mas acho que das duas. Se for uma pessoa que está mais familiarizada com as suas sombras, há pessoas assim, não é? Que já estão habituadas, é a tal zona de conforto que de confortável nada tem. Deve ter um medo enorme da sua luz, não é? Já está ali, está escondidinha, está recolhida, sofre, sim, mas é aquilo, é o familiar. E depois há outras que bom, que brilham, não é? E sentem-se bem, inteiras na sua luz. E depois quando se convida para bora lá, vamos aqui ver a tua sombrita. Então eu acho que é das duas. O que é que a Patrícia acha? Eu também acho que é das duas. Acho que esse exemplo que a Marta deu foi um bom exemplo, porque, olha, eu pessoalmente não tenho medo nenhum da minha sombra, às vezes tenho medo da minha luz, às vezes tenho medo da minha luz, e não
se calhar não a vejo, e quando às vezes as pessoas me dizem, tu só precisas ser, e a tua luz brilha. E eu ao início, quando me diziam isto, eu ficava tipo, então mas eu não tenho que fazer nada, só ser. Exato. Então, mas isso é demasiadamente simples, demasiadamente simplista. Mas não, porque esse é outro dos aspectos que eu acho que os humanos são muito talhados para fazer, não são nada talhados para ser. Os animais são. Eles fazem o que têm que fazer, sei lá, apetece dormir, dormem, apetece comer, comem. Isto são os animais na sua gênese. Nós não, nós mesmo quando não nos apetece, temos que fazer e fazer e fazer e fazer e fazer. E neste fazer da ação, a pessoa não tem sequer espaço para ser. E eu acho que isso depois os tira do caminho do autoconhecimento, porque quando nós somos, obrigatoriamente temos que mergulhar dentro. E eu penso que há um bocadinho esta percepção que também está errada, mas pronto, nós fomos moldados por um sistema que interessa ter fazedores e não pessoas que são. É verdade, é verdade. Marta, aqui só mais uma pergunta. Nesse seu caminho de autodescoberta, quem é a Marta? A Patrícia faz perguntas assim. Muito, muito interessantes. Quem é a Marta? Bem, a Marta é um ser que está em descoberta dela própria. A Marta é um ser bem mais maduro, a cada dia se torna mais maduro. Isto pressupõe com mais conhecimento sobre si, que se reflete nas relações com os outros, sejam eles colegas, família, filha. Então acho que a Marta é assim um ser que se está também a inteirar mais desta sua essência. A psicologia já fala em alma, quer dizer, já fala há algum tempo, não é? Mas era assim quase uma palavra tabu, não é? Desta alma que quer evoluir. Não sei se estou a divagar, Patrícia, ou estou a dizer alguma coisa. Pode continuar. Posso continuar? Pronto. E que sabe que está aqui agora muito ligada ao serviço, ao servir o outro, e isso é algo que vai acompanhar a Marta, acho que para sempre, não é? Vai-se ajustando, não é? Mas acho que isso é algo que se vai manter sempre. E que também vem aqui trabalhar muito a sua questão familiar. Ela é alguém que se quer libertar de pesos que não são dela, para se sentir mais leve, mais merecedora, e pronto. Neste momento acho que é, muito resumidamente, o que a Marta sabe dela própria. E é tão bonito, muito, muito grata por esta pequenina partilha de quem é a Marta, porque foi muito bonita. Que normalmente quando eu pergunto a uma pessoa, então e quem é que é? Ah, sei lá, eu sou engenheiro, sou pai de não sei quantos filhos, sou não sei quê, sou não sei quê, sou não sei quê. São os Mas papéis, aquilo não é? não é a pessoa, não é? Porque nós não somos nada disso, nós somos muito mais. E a Marta falou aí de uma coisa, quanto a mim, fundamental. Para além da alma, é a nossa essência. E eu acho que neste caminho da autodescoberta, que a Marta aqui há bocado disse, e bem, que nos vai levar uma vida inteira, nós vamos à procura dessa essência, nós vamos à procura desse botãozinho, dessa sementinha, que no fundo é quem nós somos. É verdade. Aliás, eu tenho aquela teoria, um dia hei de saber se é ou não é verdade, que é que no dia em que eu tiver o meu momento, morro. Ok, muito interessante. Porque cheguei lá, cheguei ao, há quem chame Nirvana, não é? Mas no dia em que eu tiver o meu momento, tipo, uau,
já sei quem sou, já sei a minha essência, já sei de onde vim, para onde vou, então acabou o aprendizado. Por isso, olha, eu depois Diz, quer penso se dizer, isto é verdade ou não, mas aí depois não posso dizer a ninguém, não é? Ter o meu momento, pois. depois também não posso dizer isto a ninguém, mas pronto, esta é a minha teoria muito, muito, muito própria do meu momento, Uau. Marta, Uhum. em todas as Sim. ferramentas que a Marta disponibiliza, eu já tenho ouvido falar, corrija-me se eu estiver errada, nos seus posts, que às vezes faz, sobre a meditação. Essa é uma ferramenta que a Marta usa para si, certamente, mas com os seus pacientes, que receptividade é que essa ferramenta tem? Hum. Pois, com os pacientes, sim, eu utilizo-a no meu dia a dia. Com os pacientes, na sessão, ou é assim algo muito dentro do tema que nós estamos a trabalhar, ou alguém que vem com muita ansiedade e fazemos ali uma meditação rápida, não é? Rápida, tendo em conta que a sessão tem pouco mais de 1 hora. Ou então o que acontece é eu enviar meditações guiadas, porque lá está, a meditação de estar só consigo mesmo, não é? A escutar-se é difícil, então começa sempre por estas meditações mais guiadas, mas não é uma ferramenta que atualmente, desta forma direta, eu utilize. Ou envio depois, ou a pessoa também já vai fazendo. Agora, que a surgir, não é? Porque meditar é fundamental. Não o faço todos os dias, ok? Não vamos idealizar. Não o faço todos os dias, não o consigo fazer todos os dias, mas tento, pelo menos, quando bebo um café, não é? Quando há uma paragem, mais não seja 5 minutos, nos dias em que não consigo, esta paragem tem de acontecer, para respirar, para olhar só. Portanto, sim, é o que é possível. Que outras ferramentas é que a Marta acha importante sugerir aos seus pacientes como extensão das suas consultas? Ok. Então, é a meditação. Eu tenho descoberto, mas tem que ser de uma forma intencional, o poder que as afirmações podem ter. Mas aqui, lá está, eu venho aqui com pezinhos de lã, porque eu também já estive naquele lugar de repetir por repetir e não vale a pena. Não vale. Na verdade, como em tudo, não é? Tem que haver uma intenção. Se eu de facto já percebi que tenho este bloqueio, ou tenho esta ferida, ou o que seja, e se eu sei para onde é que quero ir, não é? Então isto tem que estar muito claro, criar um mantra, uma afirmação para mim mesma e vou repetindo. Isso ajuda-me e ajuda os meus pacientes, sim. Pronto. Mais uma vez, com muita clareza e muita intenção. Depois a respiração, sem dúvida, uma respiração consciente, podemos fazer aquelas contagens ou não, mas voltarmos à respiração é fundamental. E depois tem a ver muito com, eu não gosto destas dicas generalistas, não é? Então tem muito a ver com a pessoa, portanto há pessoas em que nós temos que trabalhar aqui esta voz que vem de dentro e falar, ok? E depois aí há exercícios para trabalhar, para essa pessoa trabalhar. Há outras pessoas que precisam de trabalhar a confiança. Eu estou sempre a viver muito no futuro, no que vai acontecer, muito na gestão, planeamento, ok? E vou-me adequando. Nestas coisas sou muito água, não é? Eu vou sempre ao encontro raramente tenho o roteiro. Às vezes, se calhar, dava jeito, mas não sou muito assim. Não, eu acho interessante uma coisa que a Marta disse, é que isso é quase tailor-made, não é? A Joaquina não é Sim. igual à Francisca, que não é igual ao Pedro, que não é igual ao António. E por isso aquilo que serve lindamente à Joaquina poderá ser um desastre no António. Sim, exato. E pode acontecer, para um é maravilhoso, resulta lindamente, para o outro aquilo vai fazer pior do que tinha feito, e por isso eu acho que é muito interessante fazer isso. Está-me aqui agora a vir uma questão que eu também acho muito interessante. Eu não sei se a Marta alguma vez fez esta pergunta a algum dos seus pacientes, mas eu, por exemplo, quando pergunto aos meus pacientes quem é a pessoa mais importante da vida deles, são raros os que me dizem sou eu. Exatamente.
Não sei se a Marta tem por hábito fazer essa pergunta aos seus pacientes. Não, mas é uma excelente ideia. E sim, das vezes que o fiz, é essa a percepção, sim. Sim. E então é muito interessante, porque eu tenho centenas de pacientes, contos pelos dedos de uma mão, 5, 6 no máximo, que me disseram perentoriamente, sou eu, claro, quem mais haveria de ser? Boa! Uau. Normalmente as pessoas olham para mim e dizem, espera, isso é difícil, não sei se é a minha filha, não sei se é o meu marido, não, claramente é a minha mãe eu devo-lhe tudo, e eu tipo, ok, vou refrasear a pergunta. E é muito importante porque as pessoas não conseguem. Outra coisa, não sei se, pronto, olha, fica aqui uma sugestão também, como mais uma ferramenta. Outra coisa que as pessoas também têm muita dificuldade em fazer, porque porque nunca pensaram nisso, outras, sugerindo o exercício, também têm muita dificuldade em fazê-lo, que é olharem-se ao espelho, e dizerem eu amo-te. És bonita, és corajosa. Bom, neste caso, sou uma mulher e vou pôr isto no feminino. Não sei se alguma vez usou esta ferramenta. Já, essa mais vezes, sim. E E só o ato de olhar. Sim, às vezes nem olhar. Não consigo, na sessão seguinte dizem-me, eu não me senti confortável, não consegui, ou não quis, não tive vontade. E ainda mais poder dizê-lo, essas afirmações a si próprio, é muito difícil, é verdade. E é muito interessante, porque essas pessoas que não conseguiam dizer, eu dizia, então vai fazer uma coisa, vai escrever um post-it a dizer eu amo-te, não, vários, e vai pôr em todos os sítios da sua casa, mas assim como, olha, na porta do frigorífico, no espelho da casa de banho, na porta do armário da sua roupa, que você abre variedíssimas vezes, na porta da entrada. As pessoas ficavam a olhar para mim tipo, esta é louca, she lost it. Mas aqueles que fizeram o exercício, foi tão gira a mudança, porque a pessoa disse, é tão engraçado, doutora, porque eu agora, olho, aquilo que me custava, eu agora até já me rio. E depois havia uma que me dizia, olha, o meu marido acha que eu sou maluca. E então aquilo que eu lhe disse é, olha para isto, que isto também serve para ti também. E foi uma casal muito engraçada. Muito bom. Vou dar essa sugestão também, sim. Por isso, olha, está a ver, tem aqui uma. Eu que não sou psicóloga, já lhe dei aqui duas sugestões de ferramentas engraçadas. Verdade. Martinha, a nossa hora já vai longa, mas passou assim num ápice, e eu, como é da praxe, esta é aquela coisa que até agora nas entrevistas ainda não mudou, que é pedir que deixe aqui uma mensagem para quem nos está a ver e ouvir. Ok, então focar aqui. Então, a mensagem que eu posso deixar assim, de uma forma muito simples. O meu pensamento está sempre muito acelerado, não é? Preciso voltar aqui, porque eu não gosto que caia no clichê, mas eu vou dizê-lo. Tu vais ser sempre a tua, né? Vou falar mesmo para a pessoa, vais ser sempre a tua companhia, não é? A pessoa que te acompanhou desde que nasceste e a pessoa que te vai acompanhar até morreres, não é? Essa é a tua garantia. Então, olha para ti, não é? Sabendo que essa pessoa tem muitas carências, muitas partes feridas, muita dor que vem lá de trás, partes que se calhar nós consideramos feias. A verdade é que essa pessoa sobreviveu. Ela construiu-se em função daquilo que foi o ambiente onde ela nasceu. Então, lembra-te que essa pessoa está aí sempre para ti e que é mesmo merecedora de um olhar amoroso, gentil, compassivo, que a aceite, que a acolha e que não está sozinha nesse caminho. Pode ser um caminho solitário, mas não tem de ser percorrido sozinha ou sozinho. Existe sempre um guia, um terapeuta, uma amiga, um amigo. Então a mensagem é: conhece-te,
porque tenho a certeza que vais gostar muito dessa pessoa que tu és. Muito bem. Correu bem. Correu muito bem. Se me permite, eu só quero acrescentar 2 coisas. Para além disso tudo, Claro. também és luz, também és amor, também és gentileza, também és compaixão e também és um ser lindo e maravilhoso, com muito para dar ao mundo e a ti próprio. Por isso, Bonito. queria só, a título de fechamento, porque acho que também é importante nós termos estes 2 olhares, o real e o amoroso da coisa. Mas isso é porque eu também sou muito romântica e gosto deste motivo à coisa. E que bom, ainda bem. Marta, agradeço imenso Patrícia. ter aceito este convite, foi maravilhoso Obrigada. este bocadinho que tivemos aqui à conversa e acima de tudo nós somos humanos, há quem não seja, mas isso já são outros 500, mas somos humanos e ainda bem que há quem tenha consciência disso e que traga isso em consciência aos outros também. Por isso, muita gratidão por Obrigada. este bocadinho. Obrigada, Patrícia. Foi E muito até bom. breve. Obrigada pelo convite. Até breve. Sim, tem que ser muito breve. Obrigada.